Olha só, uma cliente da rede Outback, lá do Maranhão, essa rede tem vários cantos, mas essa cliente aí foi no Maranhão. Ela ficou indignada quando ela foi atendida por uma funcionária da Outback, e essa funcionária ficou literalmente de joelhos para ela. Ela achou estranho, aí depois pensou de outra coisa, veio outro funcionário e ficou de joelho também. Então ela ficou indignada, se perguntou: moça, por que você fica de joelho? Aí a funcionária responde que é orientação da empresa, da Outback, né? Então, diante dessa situação, a cliente colocou no Twitter essa história aí. Vários internautas se revoltaram, né, com essa situação da Outback. A Outback veio esclarecer que é uma questão opcional. Veja então a notícia que está aqui na revista Fórum. Trabalhadores da rede Outback são orientados a servir de joelhos. Empresa se pronuncia. A situação constrangedora e humilhante veio a público após uma cliente relatar a cena em suas redes sociais. E aí, olha, viralizou na noite deste domingo um vídeo onde uma mulher relata uma situação constrangedora que vivenciou em uma filial da rede Outback no Maranhão. Na publicação feita originalmente no TikTok, a advogada Ana Beatriz relata que a garçonete da loja em que ela ficou de joelhos para anotar o pedido. Diante da situação, Beatriz buscou saber o porquê de tal cena. Ontem aconteceu uma coisa comigo no Outback que eu não consigo esquecer. Eu cheguei lá no Outback, que inaugurou aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão, a mulher veio me atender e do nada ela baixa. Depois veio outra me atender e a pessoa ajoelha de novo. Nessa hora eu não me aguentei e perguntei: moça, por que você está de joelho? Ela: é tradição de da Outback. Como assim tradição? Questiona a advogada. E aí a internauta revela que a sua irmã, que acompanhava, também interpela a funcionária do Outback: moça, essa tradição não dói o seu joelho? A funcionária responde: dói né? E aí, Posteriormente, Ana Beatriz revela que pediu para a moça levantar e que não precisava atendê-la ajoelhada. Não posso, são normas do Outback, respondeu a trabalhadora da rede. Em seguida, a funcionária explica para Ana Beatriz que tal forma de atendimento faz parte do treinamento, onde eles são orientados a ficar no mesmo patamar do cliente. Moça, isso não é mesmo patamar. Isso é servidão, subserviência, porque você está de joelhos para o cliente. Não importa se você está no mesmo alcance de olhar, você continua de joelhos, explica Ana Beatriz. Então ela explica aqui, muita gente fica revoltada com essa situação. Após a repercussão negativa da publicação de Ana Beatriz, a rede Outback se pronunciou e confirmou a orientação relatada pela funcionária, ou seja, de servir de joelhos. É importante podermos esclarecer que nunca houve procedimento em que nossos colaboradores devessem ficar de joelhos durante o atendimento. O procedimento prevê contato visual e, por isso, abaixar-se ou sentar-se à mesa com os clientes sempre foi opcional, declarou a rede por meio de seu perfil oficial no Twitter. Em seguida, o Outback afirma que reorientou as filiais para que o atendimento de joelhos seja extinto, para que não haja dúvidas sobre a seriedade do compromisso que temos com nossos colaboradores e clientes. Reorientamos os restaurantes para que essa prática, que é opcional, seja extinta. Reforçamos também que os restaurantes estão em conformidade com as normas de segurança do trabalho ocupacional, em um ambiente seguro e sem risco às nossas pessoas. Obrigado por nos permitir esclarecer os pontos, finaliza o comunicado da Outback. Bom, diante dessa situação, eu tenho o seguinte a dizer. Olha, essa situação que se repete em várias outras empresas, não só esse tipo aí de ficar de joelho, né, como se tem até trabalho escravo, né? Não é que todas são assim. O que eu quero chamar a atenção é exatamente o seguinte: esse tipo de comportamento que a empresa
impõe, e depois, quando é chamada a atenção, principalmente nas redes sociais, a ela diz, isso é opcional, né? Isso é opcional, tal, né? Esse comportamento reflete claramente uma mentalidade escravocrata, escravagista dos nossos proprietários, dos nossos empresários, ou de grande parte dos nossos empresários. Infelizmente temos isso. A relação de trabalho ainda é uma relação que está muito presente a visão colonialista e escravocrata, porque se não fosse assim, não aconteceria esse tipo de coisa em diversas situações. Aqui, por exemplo, quando o Outback chama a atenção aqui e se pronuncia, o Outback diz que, o gerente do Outback, coisa desse tipo aí, diz o seguinte, que é opcional, que o funcionário pode sentar-se ou ficar, pode sentar-se à mesa junto com o cliente ou pode ficar de joelho, que é opcional. Eu pergunto o seguinte, será que se o funcionário ficasse sentado junto à mesa aí do cliente, será que esse funcionário não ia ser chamado a atenção por estar fazendo o corpo mole, por estar com preguiça, esse tipo de coisa? Então, se houve essa reclamação aí, claro, foi inaugurado no Maranhão, né, mas existe essa rede em vários outros lugares, se houve essa reclamação aí, significa que é uma coisa comum que acontecia. Então, eu repito, a mentalidade escravocrata dos nossos empresários, de grande parte dos nossos empresários. Só para se ter uma ideia, eu já vi entrevistas de determinados empresários, grandes empresários, já vi entrevistas de empresários dizendo o seguinte, que o funcionário precisaria de tanto tempo para um lanche, por exemplo, que ele poderia muito bem segurar um sanduíche, por exemplo, numa mão e na outra ele mexer com a máquina que está trabalhando. Então, essa é a mentalidade escravocrata, colonizadora, né, colonialista. Isso precisa acabar, porque isso é mentalidade escravocrata. Se normaliza esse tipo de coisa, então, como se diz assim, a pior das coisas, né? Se normaliza esse tipo de coisa, como se normaliza escravidão, trabalho análogo à escravidão, então a coisa continua. É preciso que as pessoas sejam tratadas, de fato, como pessoas que são, como seres humanos, com todos os seus direitos, Então, essa mentalidade dessa elite podre brasileira, é isso que ainda está muito forte, é muito forte no mundo, é muito forte ainda no Brasil. Então, graças a uma pessoa que tem uma atitude dessa de questionar, né, como essa advogada, essa cliente fez, que pelo menos esse tipo de coisa aí pode ser que acabe. Porque isso é escravagismo, isso é desrespeito ao direito humano. Então, tem muitas coisas que precisam mudar. Os empresários, de forma geral, se preocupam mais em quê? A reforma trabalhista para flexibilizar o trabalho, ou seja, criar uma situação de mais falta de respeito, na verdade, é o que acontece, de forma geral. Portanto, o Outback se pronunciou, mas enquanto não se tinha a reclamação, então isso era tipo comum. Então, cinicamente, podemos dizer assim, os empresários que fazem esse tipo de coisa dizem, mas isso é opcional, isso aí é opcional, né? Ou seja, o cliente reclamou, mas o funcionário não tinha como reclamar. Então, quando foi perguntado se doía, não sei o que, ela vai dizer, dói bastante, né? Dói bastante. Então, isso é uma situação desumana, uma situação de desumanidade. Então, muita coisa precisa mudar para humanizar, de fato, as nossas relações, principalmente as relações de trabalho, que ainda tem sua raiz no escravagismo.
Aliás, o próprio termo trabalho, infelizmente, ele surgiu ainda dessa lógica escravagista, né? Que a elite nasceu para não trabalhar, para mandar os outros trabalhar, e as pessoas que trabalham e buscam sobreviver são tratadas de maneiras desumanas. Essa é que é a questão. Portanto, muito interessante a reclamação da cliente aí, da advogada, e esteve no Outback lá no Maranhão, na inauguração, né, no Maranhão. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal no YouTube, professornunes.jns, ok? E quando você se inscrever, você ative todas as notificações que você vai receber todos os dias notícias, vídeos sobre atualidades, sobre cinema e literatura, sobre sociologia. Temos muita coisa para você, ok? E até o nosso próximo vídeo.